Oi pessoal, bom dia, eu sou Genicleide Gomes, vim trazer para vocês uma mensagem maravilhosa, através de graça e paz, certo? Uma mensagem do Senhor, que Deus possa edificar sua vida, que Deus possa edificar sua casa, que você possa construir sua vida em bases sólidas, que a sua casa seja construída na rocha e não na areia. E hoje a gente vai perguntar a você sabia que Jesus, ele foi expulso de uma determinada cidade? Isso mesmo. Pediram para Jesus se retirar de uma determinada cidade. Fique com a gente que você vai saber por que pediram para Jesus se retirar de uma determinada cidade. Quais os motivos que teriam para tirar Jesus daquela cidade? Jesus é perfeito, né? Então, as pessoas que estavam naquele lugar tiveram algum problema que não quiseram ali que Jesus permanecesse ali, sabendo que Jesus andava por todo canto, curava, abençoava pessoas. Aquela cidade específica não quis Jesus. Que coisa, hein? Então, a gente vai começar com a nossa palavra, certo? A palavra está lá nos evangelhos. Já que aconteceu com Jesus, tem que estar nos evangelhos, né? Os evangelhos, tem 3 evangelhos que retratam essa mensagem, mas diferente. A gente tem a mensagem sobre a cura do endemoniado gadareno. Gazareno, em alguns evangelhos, e Mateus trata como gadareno. Então, esse episódio, ele acontece narrado por três pessoas, 3 evangelistas, né? Os evangelhos de Marcos, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. Em 3 evangelhos esse texto é citado. E aí, tem algumas diferenças entre eles. Primeiro, eu já falei, né, que Mateus trata como gadareno. Marcos e Lucas trata como gazareno. Segundo, a segunda diferença é que nos outros evangelhos é apenas um homem. No de Mateus são 2 homens, 2 endemoniados. E aí, o restante dos textos se segue igual. Vamos lá, como é esse texto? Jesus chegou a essa cidade e nessa cidade existia 1 ou 2 homens, segundo Mateus era 2, segundo Marcos e Lucas era 1. E nessa cidade Jesus foi lá e pegou esse homem que vivia nos cemitérios, possuído de vários demônios, era uma legião de demônios, não eram só. Esse homem não tinha mais vida, já chegou a ser preso e amarrado e nada sustentava ele. Talvez algumas pessoas daquela cidade tivessem medo dele, porque ele vivia isolado lá no cemitério com os seus demônios, enquanto todos desfrutavam da sua vida normalmente na cidade. Creio que ele já chegou a incomodar a cidade, porque ele já foi preso. Se foi preso é porque ele representou um perigo para aquela cidade, tá certo? Aí, o que aconteceu? Esse homem, esse endemoniado, ou esses endemoniados, eles estavam sofrendo dessas prisões por esse diabo. E quando Jesus nem sequer foi atrás dele, né? Na verdade, Jesus nem sequer foi atrás dele. Quando Jesus pisou naquele lugar, os endemoniados reconheceram que era Deus. Enquanto as pessoas pediram para Jesus sair, os endemoniados reconheceram que Jesus era Deus e vieram ao encontro de Jesus. E disseram: que temos contigo? O que temos contigo? Por que tu estás aqui? Não é? E Jesus iria, claro, curar aquele homem. E os endemoniados rogaram a Jesus que deixassem eles ir para os porcos que estavam naquela região. Existiam vários porcos pastando por ali, né? E aí Jesus ordena que eles, permite. Não foi uma ordenança, foi uma permissão. Quem pediu foi os diabos, os demônios que estavam na vida daquele homem. Eles pediram para Jesus: deixa que a gente vai para aqueles porcos. E Jesus permite. Veja que interessante. Não foi Jesus que foi ao encontro do homem. Os diabos já vieram ao encontro, reconhecendo que Jesus era Deus. Quando chegou lá, pediram a Jesus para ir para os porcos. E assim Jesus permitiu, viu, gente? Jesus permitiu que os demônios que estavam na vida daquele ou daqueles homens fossem para os porcos. E aí os porcos pegaram, possuídos dos demônios,
e se lançaram no abismo. Muitos porcos. E o que aconteceu? Os donos dos porcos, que tiveram prejuízo, né, porque os porcos se lançaram, prejuízo financeiro, pediram para Jesus sair. Isso mesmo. Eles pediram para Jesus se retirar da cidade. Colocaram toda uma situação, né? Muita gente falaram do prejuízo, que Jesus deu prejuízo. Acredito eu, né? A Bíblia não diz. E aí, na cabeça deles, né? Porque para eles, os porcos valiam mais que as vidas que Jesus tinha para curar, para salvar, para libertar. Então, naquele momento, aqueles homens estavam preferindo o dinheiro, escolhendo o dinheiro, do que escolher a Cristo. Isso naquele tempo que não se tinha plano de saúde, naquele tempo que não tinha hospital. Por que eu tô falando isso? Porque Jesus curava muitos. Jesus não curou só aquele gadareno. Jesus não expulsou só aquele demônio. Jesus expulsava e curava maior quantidade de milagres que Jesus fez era a respeito da cura. Num tempo em que a medicina não era tão avançada, em que não se tinha plano de saúde. Então, imagine os benefícios que Jesus iria fazer às pessoas daquele lugar. Mas por conta do prejuízo financeiro, por conta do problema financeiro que os porcos se lançaram ao mar, na verdade, os porcos foram para o precipício, os demônios possuídos, né? Os porcos possuídos de demônios se lançaram no precipício. Jesus, né, foi expulso daquele lugar, não expulso, pediram para Jesus sair. Olha o versículo que fala aqui. A gente está em Mateus, só lembrando, viu? Marcos 5:1 conta essa história. Mateus 8:28 a partir de Mateus 8:28 e Lucas 8:26. Então, nesses 3 evangelhos, essa história é contada. Apenas em Mateus se colocou esse detalhe. Então, a cidade toda, Mateus disse que foi a cidade toda, não foi só os proprietários dos porcos. A cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo, rogaram que se retirasse das terras deles. Então não está dizendo que 1 ou 2 donos de porco que tiveram algum prejuízo com os porcos ali que se lançaram ao mar, eles pediram para Jesus sair. Está dizendo que a cidade toda pediu. Quer dizer o quê? Que essa notícia se espalhou da forma que eles quiseram, que os donos dos porcos quiseram, e acabou que a cidade toda, que iria ganhar muitos benefícios, foram usados ou caíram na lábia dessas pessoas, dos donos do porco, e não pensaram no benefício que Jesus ia trazer para aquela cidade, não pensaram que estavam expulsando o próprio Deus Todo-Poderoso da sua presença por dinheiro, até os próprios donos dos porcos, né? Por dinheiro, expulsaram Jesus, pediram para Jesus se retirar. Gente, a gente fica grato e fica com o coração muito feliz quando o Espírito Santo está, quer dizer, ele está com a gente sempre, mas quando a gente sente a presença do Espírito de Deus, tem gente que daria milhões e milhões e milhões por uma cura, e aquele pessoal estava com Deus Todo-Poderoso na sua frente, e por conta de dinheiro, eles pediram para Jesus sair. Já pensou que oportunidade? E se falar que Jesus é o dono do ouro e da prata, né? Jesus também é o dono do ouro e da prata. Jesus, o Senhor Todo-Poderoso. E aquele pessoal não quis saber de nada. Quis saber apenas de contabilizar o prejuízo dos porcos. Isso, os donos dos porcos. Mas e o restante da cidade? Por que o restante da cidade foi ao encontro? Toda a cidade, todo lugar, todo aquele vilarejo foi ao encontro de Jesus, pedir para Jesus se retirar todo lugar daquelas terras. Se Jesus, que é maravilhoso, que é perfeito, que tem o seu poder para distribuir para todos, ele foi expulso de uma cidade por conta de problemas financeiros, talvez ele esteja sendo expulso hoje da sua vida por problemas financeiros. Você não tenha tempo para Jesus porque você está ocupado em ganhar dinheiro. Você talvez não queira ir para a igreja porque precisa ou vai ser convencido ou se sente constrangido de não dar o dízimo completo.
Você já imaginou os benefícios que você terá? Se permitir que Deus entre na sua vida, você terá benefícios que valem muito mais do que dinheiro. Talvez a cura para a sua ansiedade, talvez a cura para a sua depressão. Eu não sei o que é que se passa na sua vida, mas eu lhe digo uma coisa. Ele mesmo disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ele disse, não se lança pérola aos porcos, né? As coisas vão se encaixando. Essa história aqui é maravilhosa. Nos faz entender que, apesar de Jesus ser o Deus Todo-Poderoso, apesar de Jesus ter benefícios para a sua vida, apesar da sua vontade ser boa, perfeita e agradável, muitas vezes eu e você, a gente perde muito tempo com o que não é principal. Como ele disse para Maria e Marta. Marta, você Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu o principal. E isso não lhe será tirado. Talvez eu e você precisamos rever a nossa vida como a gente tem vivido. É preciso analisar as situações periodicamente, como a gente tem vivido. Como a gente tem colocado Jesus. Será que Jesus é mesmo o primeiro plano da minha vida? Ou será que eu estou me preocupando com os porcos, com o dinheiro? E às vezes você ganha tanto dinheiro. Quanta gente a gente conhece que ficou rico, milionário, e de repente veio uma doença e ele não teve dinheiro no mundo que conseguisse parar. E de repente veio um problema e até gente que é rico, milionário, se suicidou. Por quê? Porque eles não tinham a Jesus, eles só tinham dinheiro. Eles só tinham o dinheiro. Cuidado para você não estar dedicando-se exclusivamente ao dinheiro e perdendo a melhor parte. A melhor parte que é a companhia de Deus, a presença de Deus na sua vida, a segurança que Deus dá ao estar ao seu lado. Não perca a menor parte. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida cada dia mais, né? E que a gente possa compreender que periodicamente precisamos rever nossa vida, nossas metas e nossa comunhão com Deus, porque a nossa vida, ela tem o lado espiritual, que se não for trabalhado, que se não for alimentado, vai progredir para problemas físicos, problemas emocionais. Então é preciso sim que você cuide da melhor parte e que você, de forma alguma, se encontre expulsando Deus da sua casa, expulsando Deus da sua vida. Aqueles moradores daquela cidade, daquele lugar, eles pediram para Jesus sair. E quantos benefícios Jesus não ia fazer ali? Mas eles não pensaram nisso, só pensaram no benefício financeiro. Hoje em dia, a gente tem que ter cuidado. E alimentar também, é preciso correr atrás da nossa família, do conforto, da melhoria, mas precisamos também alimentar o lado espiritual. Precisamos também ler a palavra, precisamos também buscar a Deus. E se você ainda não é cristão, permita que Deus entre na sua casa. Permita que Deus fique ali, não expulse Deus. Permita conhecer Ele primeiro. Aquele povo perdeu a oportunidade. Uma oportunidade de conhecer a Deus, de criar vínculos com Ele. Antes de Jesus se fixar, antes de Jesus passar ali, eles perderam essa oportunidade. Muitas cidades, né, quando Jesus passava, em muitos lugares, o povo ia olhar. Mas nem todos seguiam Jesus. Poucos seguiam Jesus. E olhar por curiosidade, e olhar porque Jesus dava pão. Jesus era uma celebridade da época. Então, quando ele passava, o povo ia olhar, mas nem todos seguiam. Às vezes era só curiosidade. Mas Jesus, daquela cidade, não foi pedido para que ele se retirasse de lá. O povo não foi lá olhar, foi pedir para que ele se retirasse. E as bênçãos de Jesus foram com ele. Jesus não se retirou sozinho, ele se retirou e levou com ele as bênçãos dele. Eles nem sequer
contabilizaram a vida daquelas pessoas que foram salvas daqueles demônios. Eles não contabilizaram a vida daquele gazareno, eles não contabilizaram a vida daquele homem. Eles não contabilizaram isso. Eles contabilizaram apenas os prejuízos momentâneos e financeiros que os porcos, ao se precipitarem no barranco, fizeram para eles. Né? Quando os demônios precipitaram os porcos no abismo, causaram prejuízo financeiro. Mas não foi Deus que mandou, Deus permitiu. Quem pediu foram os próprios demônios. Essa história ainda tem muito a ser revelada para a sua vida. A palavra de Deus ainda tem muito a revelar para a sua vida. Mas que você fique com Deus e reflita, meditai nessa palavra de dia e de noite, para a edificação da sua própria vida. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.